Vem comigo para saber o que levar em consideração para classificar um gato como obeso. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. A obesidade tem se tornado um problema muito grande entre os felinos domésticos. Estudos mostram que entre 20% a 60% dos gatos de todo o mundo estão acima do peso. Mas para combater esse problema, o primeiro passo é saber o que é a obesidade e quais parâmetros avaliar para classificar um gato como obeso. Eu conversei sobre esse assunto com o Dr. Fernando Schmidt, que é médico veterinário endocrinologista. Vamos ver quais orientações que ele tem para a gente. Então, Fernando, para a gente começar a conversa, a gente primeiro tem que saber o que é a obesidade. Qual que é a definição de obesidade para você que é endocrinologista? Guilherme, né? A OMS, né, definiu a obesidade como um acúmulo excessivo, né, do tecido adiposo, né, que é um tecido que acumula gordura, né, entre aspas, gordura. Tem gente que, se eu falar isso, vai me xingar aqui um pouquinho, né, mas é um tipo de gordura, um lipídio, né? E esse acúmulo de gordura, ele causa prejuízos, efeitos deletérios no organismo, né? Porque esse tecido, ele é um órgão endócrino, ele produz hormônios, né? Então, a OMS define a obesidade como um acúmulo de... OMS, Organização Mundial da Saúde, né? E ele define como um acúmulo excessivo, causando prejuízo ao organismo, esse acúmulo excessivo, né? Porque o tecido adiposo, ele produz muitos hormônios, interferem em vários sistemas. A gente vai discorrer um pouquinho isso ao longo da live. Uhum. O tecido adiposo é um tecido importante, né, para o organismo, ele tem uma função importante para o corpo, mas quando ele está em excesso, em grande quantidade, ele traz efeitos deletérios, efeitos nocivos para o organismo. Né? Sim. É um tecido energético, né, de reserva energética, muito importante para a gente. E também confere, às vezes, até proteção mecânica, proteção até um pouco contra o frio também. Né? Então, isolamento térmico, né? Isolamento térmico é uma reserva energética muito importante para a gente, é um tecido muito importante. Só que, é lógico, com um equilíbrio. Né? Exatamente. A gente não pode ter ele excessivamente. Uhum. A partir de quando, Fernando, que você considera que um felino está obeso? Quais são os parâmetros que você leva em consideração para classificar um paciente como com peso normal e um paciente obeso? Tá, Guilherme, o paciente ele é obeso, né, quando ele atinge 20% do seu corpo ideal, do seu peso ideal, né? Então, vamos supor um gato que ele deveria pesar 4 quilos, né, e ele está pesando 5 quilos. Né, então, ele já é considerado, parece pouco, né, 1 quilo. Isso a gente vai até conversar um pouquinho também, que às vezes a gente pensa, não, só 1 quilinho acima, 1 quilinho acima, às vezes, para a gente é muito diferente, proporcional é muito diferente do animal. Né? Uhum. Então, 20% acima já é considerado obeso. Né? E como que a gente diagnostica, como que a gente vê? Né? Tem um score de condição corporal que a gente olha. Ou seja, a gente pegou alguns animais, né, e começou a classificar eles. Né? A gente olha o animal da vista de cima, a vista de lado, de cima, olha por cima o paciente, né, e olha a vista lateral dele. Tá? Sim. E aí a gente começa a perceber algumas protuberâncias ósseas, alguns modelamentos do corpo. Né? Esse score corporal, ele que a gente usa, é um método simples, bem eficiente, né, que pode ser feito em casa. Tem as tabelas na internet, vocês podem baixar elas e procurar, e a gente começa a olhar as protuberâncias ósseas, principalmente protuberâncias ósseas do quadril, da costela, da coluna. O gato, a barriguinha dele, se você olha de lado, ele tem uma barriguinha, uma reentrância, e a gente olha também essa reentrância. Né? A gente classifica de 1 a 9, né? 1 é muito, muito magro, e 9 é obeso. O ideal é o score corporal 5,
né? É onde que a gente consegue ver o corpo. Visto de cima, você vê a cabeça do gato e ele tem uma cinturinha, né? Nesse score você consegue palpar facilmente a costela dele, consegue palpar o osso do quadril e a reentrância da barriguinha dele é reta, né? Ele tem a barriga reta, ele não faz aquela barriga pendulosa, abaulada, né? E o 9, que é o mais obeso, você não consegue palpar, diferenciar a costela, você não consegue ver nada. É um gato que ele é um barril, um tonelzinho, né? E olhando por cima, ele faz uma curva de cima e embaixo, né? Faz uma curva de cima e embaixo, é todo redondo. Começa a acumular muito tecido adiposo, muita gordurinha na face dele, no pescoço dele, na cauda dele, né? Você palpar o gato ali na cauda, ver que está bem fofinho, preocupa, porque ele já está bem obeso no máximo, né? A partir do score 7, a gente já considera um animal obeso. Como é que a gente classifica? Score 5, normal. Score 6, 10% acima do peso. Score 7 já está 20% acima do peso. A partir do score 7, o animal já está obeso. Né? Do 7 em diante, a gente já classifica como obeso. 7 em diante. Isso. Né? O 6, você não consegue palpar com tanta facilidade, mas também não é difícil de palpar as costelas dele. Né? Eu oriento os tutores muito a palpar a costela. O 7 já tem essa dificuldade. E a barriguinha deles vai ficando cada vez mais pendulosa. Parece que ela desce, né? Parece que ela fica pesada e desce. Ela desce. Isso. Todo mundo tem um gato em casa, obeso, olha para ele e começa a reparar a barriguinha dele, né? Fica com a pochetinha, né? Isso, pochetinha exatamente. Eu falo que tá cheia. Pochetinha tá cheia. E quando ele tá magro, a pochetinha tá vazia. Vai ficando mais reto a barriguinha dele. Eu falei de gato em casa, né? Eu vou até cortar um pouquinho, pular um pouquinho. O Guilherme já falou da frequência, né, de obesidade em felinos, e foram feitos alguns estudos para classificar o índice de obesidade em felinos no mundo. Né? Nos Estados Unidos, em torno de 35% dos gatos estavam obesos. Na Europa, chegou até 65%, 55% a 65% em alguns países. No Brasil, em torno de 14%, mas é um estudo antigo, né, e a gente sabe que talvez, se a gente fizesse de novo esse estudo, se a gente olhasse de novo, talvez a gente conseguiria chegar nos 40% ou mais. Infelizmente, né? Infelizmente. E eu falo até o seguinte, se você tem 2 gatos em casa, provavelmente, com essa estatística, provavelmente um está obeso. Né? Infelizmente. Bem complicado. Exatamente. Então, para arrematar, é questão de visualização, de olhar para o animal, e questão de palpação para poder identificar se o animal está obeso. Sim. É tentar palpar a linha de dorso, né, a linha da coluna, para identificar as vértebras, e a lateral do tórax ali para identificar as costelas. Sim. Se tiver com dificuldade de fazer a palpação dessas pontas de osso, tanto de costela quanto da linha de dorso, muito provavelmente o animal está obeso, né? Isso. Bem provavelmente. Se tiver dificuldade, já preocupa, porque ele está no mínimo está com sobrepeso. No mínimo acima do peso. É muito bom poder contar com a participação do Dr. Fernando aqui no Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer a ele por compartilhar o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre obesidade nos gatos. Essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link dessa live completa no card aqui em cima para que você possa assistir depois. Eu vou colocar aqui também na descrição desse vídeo o Instagram do Dr. Fernando. Ele posta muito conteúdo interessante sobre endocrinologia lá no Instagram dele. Segue ele lá. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem um gato, para que a gente possa ajudar no controle do seu peso. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixa o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.